Forte clima para duas demissões no Flamengo. Vamos falar aí sobre isso. Vamos bater um papo aí também sobre a questão do Léo Pereira. Parece que o veredito já foi dado. Vamos falar sobre o jogo de hoje. Flamengo e São Paulo e Flamengo, que deve ser recheado de protesto. Tem muita coisa pra gente tratar nesse vídeo. Então assista o vídeo até o final para você ficar por dentro de tudo. Se inscreva no canal. Tem um botão aqui embaixo, inscrever-se. Tu clica aí, se inscreve, aciona o sino, deixa o like. Belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E o Botafogo venceu mais uma, rapaz. Eu sentei pra secar, eu sou maluco, ainda acredito nesse título. Infelizmente os jogadores não vão correr por nós, mas eu como torcedor acredito, e vai lá o Botafogo e vira o jogo. E agora o Flamengo está a 16 pontos atrás do Botafogo. Mas sabe por que o Botafogo vira jogo? Porque os caras jogam com raça, jogam com vontade, jogam ligado no 220 volts, coisa que esse time do Flamengo, infelizmente, não vem fazendo. Vamos ver, né? Se de repente faz isso hoje. Eu só sei que essa campanha do Flamengo aí, desde 2019, só fica na frente da campanha do ano passado do Campeonato Brasileiro. Na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Flamengo tinha 27 pontos. Hoje possui 31. Entretanto, se você comparar com a campanha de 19, campanha de 20, são campanhas superiores a essa nessa altura do campeonato e campanhas que o Flamengo foi o campeão. Em 19, o Flamengo tinha 39 pontos e já era o líder na 18ª rodada. E em 2020, o Flamengo tinha 35 pontos e era o segundo colocado. Em 21, tinha os mesmos 31 pontos na 5ª colocação, mas o Galo acabou que levou naquele ano também, beleza? Então o Flamengo precisa melhorar e muito. Pra vocês terem ideia, pra gente ir pro lado da matemática, o Flamengo tem apenas 2% de chance de vencer o Campeonato Brasileiro. E jogando essa bolinha aí sem vontade, ganhou, perdeu. Vamos lá, rapaziada, vamos empatar o jogo. Se perder, tá bom também. Nesse clima aí, olha, não é pro torcedor acreditar não, é porque eu sou maluco, eu sou, sabe, enfim. Galera, o Sampaoli, visto que ele tá prestes a tomar um pé na bunda e ir embora do Flamengo, ele toma hoje uma medida completamente desesperada, que é de botar força máxima contra o São Paulo, botar todo mundo e com força total, porque ele precisa vencer a partida de hoje se quiser manter no cargo. Apesar, é claro, vai botar força máxima, apesar de ter um jogo importante na quarta-feira. Ah, já tá liquidado. Já tá liquidado? Vamos ver aqui o time do Flamengo. No fim do treinamento de ontem, o Sampaoli armou o time com Matheus Cunha, um erro. Já considera um erro, pra mim ele tem que dar oportunidade pro Rossi. Pô, Pedrão, vai deixar o moleque de lado só porque ele falhou? Não tô falando em relação à falha dele. Eu tô falando de estabelecer uma competição pela posição. Parece que o Matheus Cunha assumiu e ele vai ser o goleiro do Flamengo pelos próximos 5 anos. E não é bem assim. O Flamengo contratou o goleiro do Boca Juniors e não coloca o cara pra jogar. Bota, não é barrar o Matheus Cunha, dá uma oportunidade pro Rossi. Já alertei vocês disso lá do jogo contra o Cuiabá. Vamos lá. Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Felipe Luiz, outro erro na escalação pra mim. Thiago Maia, Gerson, outro erro, tá andando em campo, tem que sair do time. Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Eu tô falando erro aqui, mas o próprio Globoesporte.com destaca que essa montagem de time não é garantido que o Sampaoli vai repetir o time da quinta passada, gerando até um fato novo. Foi os titulares, né? Alguém lá do Ninho passou pro Fred Gomes, que foram os titulares do último treino, da última preparação do Sampaoli para esse jogo contra o São Paulo. Mas, por exemplo, no jogo contra o Olímpia, ele armou o time com Léo Pereira e Alan no time titular. E chegou na hora do jogo, ele mudou. Ele tirou o Alan, botou o Thiago Maia, tirou o Léo Pereira, botou a zaga Davi Luiz e Fabrício Bruno. Então ele tem dessa. Ele armou o time de uma forma no treino para botar outro time. Até porque ele só informa isso no estádio. Por isso que a escalação hoje só vaza
perto da hora do jogo, então isso também pode acontecer. Agora, o maior erro para mim é não botar o Rossi para jogar, pra gente ver como é que ele vai desempenhar. Mas enfim, tem o Felipe Luiz também, enfim, Gerson tem cadeira cativa, enquanto o Sampaoli tira do time sem pensar duas vezes e outros ele deixa lá jogando no time. Não tá jogando nada, mas continua aí no time. Outra, o Rodrigo Caio, velho. O cara não recebe uma oportunidade. Será que não tá na hora de dar oxigenada nessa zaga do Flamengo? Que falhou e tanto na bola aérea. O Rodrigo Caio é bom de bola aérea. Nos últimos 2 jogos, o Flamengo tomou 4 gols de bola aérea, 3 só no último. Será que não é hora de repaginar isso? O Rodrigo Caio tem 9 jogos em 2023. Aí o cara não usa o Rodrigo Caio também. Não dá pra entender um negócio desse, tá? Se tem um lado positivo que a gente pode olhar para esse jogo de hoje, é o fator Gabigol. Se jogar como Gabigol. Porque desde que o Gabriel chegou no Flamengo, o atacante marcou 8 gols contra o São Paulo. E o time do São Paulo só fica atrás do Atlético Paranaense, que sofreu 9 gols do Atleta, e do Fluminense, que sofreu 10 gols do Gabigol. Nas últimas 5 partidas entre Flamengo e São Paulo, o Flamengo marcou 13 gols e sofreu apenas 2 dessas últimas 5 partidas. O Gabriel marcou 3 tentos em 3 confrontos. Então, o Gabigol é uma espécie de carrasco do São Paulo. Vamos torcer para isso funcionar também, porque até o Gabigol tá desmobilizado, tá jogando nada, não tá demonstrando aquela vontade dele, enfim, toda essa situação. Quem apita o jogo hoje é o Rafael Rodrigo Klein, que é simplesmente, meus amigos, o árbitro que mais deu cartões amarelos nesse campeonato brasileiro. O querido Rafael Rodrigo Klein, em 12 jogos pelo Campeonato Brasileiro, pasmem, ele conseguiu dar 76 cartões amarelos, tendo uma média de 6,33 cartões amarelos por jogo. Ou seja, o cara dá cartão pra cacete, é cartão pra tudo que é lá. Em 12 jogos o cara deu 76, ele tem uma média de 31,5 falta marcada por jogo, ou seja, é um árbitro falteiro e um árbitro que dá amarelo. Agora, ele dá muito amarelo, mas não dá vermelho. Nesses 12 jogos que ele fez pelo Brasileiro, ele não deu nenhum cartão vermelho. 0. Um dos únicos árbitros do campeonato que ainda não deu cartão vermelho. E outra, ele apitou aquele jogo Flamengo-Corinthians, gol do Léo Pereira machucado, lembra? Foi ele que apitou esse jogo, nem lembro qual foi o desempenho dele nessa partida, mas fica registrado, na hora que ele tiver dando cartão pra tudo que é lado, você vai se lembrar de mim. Aliás, Felipe Luiz e Léo Pereira precisam tomar cuidado com essa mão nervosa do árbitro, porque ambos estão pendurados, tá? Mas não vai jogar, vai entrar, enfim. Se entrar, toma cuidado com o cartão, senão vai ficar de fora da próxima partida. Apenas esses dois. O Dorival Júnior, que vai se reencontrar com o Flamengo, ao que tudo indica, os jogadores do Flamengo vão na direção do Dorival, vão abraçar o Dorival. Pode ser que a torcida do Flamengo entoie um cântico em torno de todo o Maracanã, enaltecendo o Dorival, enquanto xinga Sampaoli, Landim e toda a cúpula do futebol do Flamengo. Olha que situação inusitada. E a torcida tá na razão dela. A torcida tá certa, não tô aqui criticando a torcida do Flamengo hoje não, tá? O Dorival deve montar um time misto para encarar o Flamengo, tendo em vista que eles têm uma decisão contra o Corinthians dentro do Morumbi e o cenário do mata-mata do São Paulo é bem diferente do cenário do Flamengo, apesar da crise profunda que vive o Flamengo. O São Paulo tem que reverter, né, um resultado de 1 gol, perdeu por 2-1 na Arena Corinthians, precisa pelo menos de 1 gol para levar para pênalti, 2 para classificação direta, então ele deve dar uma poupada ali enquanto o Flamengo vai com força máxima, porque já tem a vaga, sei lá, né, encaminhada. Não sei como é que esses caras vão jogar na quarta-feira, tá? Galera, e outra coisa, o Flamengo tem que... Uma coisa que o Flamengo tem que controlar hoje, tá? Dentre os 10 primeiros colocados da tabela do Campeonato Brasileiro, o Flamengo é o time que mais sofreu gols. Após 18 rodadas do Brasileirão, o Flamengo acumula 23 gols sofridos. Tá?
média de mais de um gol por jogo. Então o Flamengo tem que estar atento na sua defesa hoje, tá? Só para Caleri, parece que o Lucas vai jogar, o Pato é time misto, mas o São Paulo contratou a galera aí, Pato, Lucas, pode ser a estreia do Rames Rodrigues, então time perigoso, o Flamengo tem que tomar cuidado. Aliás, eu tava pensando aqui comigo, sabe o que, cara? Os jogadores do Flamengo, pós-eliminação para a equipe do Olímpia, um deles ali sequer, sabe, lamentou a eliminação do time do Flamengo, né? Mostrou indignação. Um dos poucos ali foi o Bruno Henrique, que deu entrevista após jogo. No mínimo, sabe, esquisito isso. Eu tinha esquecido de comentar isso aqui com a galera. E o De Laurentiis, aqui no Twitter, não teve um filha da que caiu no chão, chorou e sentiu. Nem fingiram, pois é, nem fingiram. Aí você pega um desses aí, bota no banco nesse jogo contra o São Paulo, aí vai fazer biquinho. Ah não, mas não pode pôr no banco, Pedrão, porque é ídolo do clube. Pois é, mas lá no Real Madrid, que é um dos maiores clubes do mundo, o Kroos e o Modric estão ficando no banco aí. Porque chegou um tal de Bellingham, porque tem o tal do Tchouaméni, o francês que joga pra caramba, e os caras são ídolos, ganharam 5 Champions, sei lá quantas Champions pelo Real Madrid, e ficam no banco tranquilão. Mas por que funciona lá? Porque tem comando. O velhinho lá do Florentino Pérez, meu irmão, o cara manda prender, manda soltar. Não tem esse caô. No Flamengo não, no Flamengo tem o Landim que não responde nada sobre o futebol do Flamengo, deixa tudo na mão do Braz, e o Braz leva ali na camaradagem, tá? Vou prosseguir aqui, meu querido. O Flamengo quer dizer, toma o veredito, né? Igual diz lá o companheiro Rodrigo Góes, fake Nery, toma o seu veredito e não pretende negociar Léo Pereira com a equipe do Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, do Luiz Castro. Eles haviam aumentado a proposta para o Flamengo em 15, 16, 18 milhões de euros, uma quantidade absurda de dinheiro por um zagueiro, na minha opinião, mas o Flamengo não aceitou e o jogador continua no Flamengo, beleza? E é o seguinte, gente, sobre protestos, vamos lá, informação que a gente tem aqui. O Mauro César Pereira foi ontem no Twitter, o Mauro dorme tarde, ele bota uns tweets tarde lá, eu sempre gosto de ver a opinião do Mauro César, apesar de discordar de alguns pontos, e ele escreve o seguinte aqui: se a torcida do Flamengo, que vai hoje ao Maracanã, tiver um pouco de juízo, protestará contra esse grupo de jogadores acomodados antes do jogo. Apoiará durante os 90 minutos, independentemente do resultado, após o apito final, voltará a deixar clara a insatisfação do torcedor em relação aos jogadores. Concordo com ele em número, gênero e grau. A torcida do Flamengo tem que dar a sonora de uma vaia antes de começar o jogo, apoiar de forma avassaladora durante os 90 e depois quer ir embora do Flamengo, que vá. O que não dá mais é para ficar jogando sem vontade. Sobretudo depois do que eu vi o Botafogo jogar contra o Internacional, quando estava 1-0 para o Inter. Falha do Lucas Perry, tá? Espero que a torcida faça a sua... Vai fazer, porque a torcida do Flamengo sempre faz a sua parte. Tô trabalhando muito, infelizmente não tá dando para mim, mas se eu estivesse lá, eu ia, meu irmão, eu tô rouco até hoje, tá? Então, pé da vida que eu fiquei com essa eliminação do Flamengo, tá? E aí, o Mauro César, ele publica um texto através da sua coluna no All Sport, dando, não sei se é exatamente essa palavra, algumas sugestões para o departamento de futebol do Flamengo. Posso ter empregado a ideia errada, mas ele fala sobre, sei lá, de repente, ele fala que o problema não é só o Marcos Braz, que as pessoas que cercam o Marcos Braz no departamento de futebol do Flamengo, apesar de serem profissionais, que é o caso do Fabinho Soldado, que é o caso do Juan, não são bons profissionais para aquela área, não são, porque para gerir o elenco ali, e quem sabe até buscar um diretor
de futebol ter o Marcos Braz, porque é um cargo estatutário, é um cargo não remunerado, é um cargo amador do clube, está no estatuto do clube, no entanto, ter um diretor de futebol. Mas essa figura do diretor de futebol no Brasil não é tão, sabe, você tem o Rodrigo Caetano no Atlético, que não é, para mim não é um bom diretor de futebol. Você tem o Alexandre Matos, de repente, no Atlético Paranaense, que eu acho que também não é esse baita diretor de futebol, né? E que talvez o Flamengo, já que gosta dessa coisa de buscar técnico estrangeiro e que deu certo com o Jorge Jesus, por que não ir buscar um diretor de futebol estrangeiro? Será que no mundo inteiro, se o Landim não, sabe, não procurar, não acha esse cara para tocar o dia a dia? Não tô falando só de negociações, mas o dia a dia, gerir o vestiário. Será que não seria uma boa ideia, né? Ele até bota aqui, isso aí eu acho que a chance é zero de rolar, até porque seria para 2024, uma reformulação para 2024, e o ego é grande no Flamengo, e certamente o Marcos Braz teria boa parte do seu poder tosado, né, por esse novo diretor de futebol, que realmente é uma pena. É a política acima do profissionalismo do futebol do clube. Infelizmente é assim, porque o governo do Landim é um governo de coalizão com uma das chapas era do Marcos Braz, e o Marcos Braz está lá como VP por conta dessa coalizão. Fora que ele é um grande escudo, né? Pro Landim, ainda tem essa situação. Enfim. E aí tem entrevista do Landim em 2018 na Fox Sports pro Benjamin Bach. O que mais me irrita no Flamengo atualmente é a forma acomodada com que o Flamengo perde e as pessoas vêm a público para saber. E as pessoas vêm a público minimizar o efeito das coisas. Isso é o que mais incomoda. Pois é isso justamente, presidente, o que o senhor vem fazendo agora no Flamengo. Tá? Aquele antigo Flamengo que perdia e ficava tudo acomodado, é exatamente esse Flamengo que está aí. E outra, deve ter um novo protesto da torcida do Flamengo na segunda-feira, às 17 horas, soltou aqui a página Organizadas do CRF, soltou essa informação, estou dando aqui para espalhar para geral mesmo. Vai ter uma concentração na Central do Brasil, mas o protesto não vai ser realizado na Central do Brasil, o local não foi divulgado, até por isso tem uma concentração justamente, né, que é para pegar de surpresa, não, é para gerar uma mobilização bacana ali, para que tenha um protesto de qualidade e as coisas possam mudar de rumo por o Flamengo. Segunda, às 17 horas, na Central do Brasil. Em relação ao clima esse clima forte de demissão que tá no Flamengo, que eu botei aí no título, tá? É o seguinte, o jornalista do jornal O Globo, Diogo Dantas, fez uma baita de uma matéria que a gente até comentou sobre ela, dos bastidores da fritura do Sampaoli no Flamengo no vídeo de ontem. Ele falou mais, olha só, de acordo com a apuração do setorista rubro-negro, o respaldo do argentino com a diretoria diminuiu consideravelmente, isso o Sampaoli. E o coordenador técnico Gabriel Andreatta, que chegou junto com o treinador, também tem sido fritado internamente. Ou seja, fritura do Sampaoli, fritura da Andreatta. Duas demissões que podem rolar aí. O jornalista também apontou uma insatisfação de Sampaoli por não ter recebido a quantidade de reforço que esperava na última janela de transferências. O técnico do Flamengo estaria minando os jogadores internamente e deve lançar nomes a exemplo de Wesley e Vitor Hugo. Ou seja, ele quer chacoalhar esse time do Flamengo e deve buscar mais alguns ali bons valores na base para compor o elenco ali, porque ele não está satisfeito com boa parte da galera, dos jogadores desse time do Flamengo. Gente, é o seguinte, jogadores também não estão correndo nada, não estão fazendo nada, mas o Sampaoli também não se ajuda, né? Não tô aqui para defender Sampaoli, tá? Meu querido, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo juntão, saudações brunegras.